Olá, turma, como estão? Hoje vamos dar procedência a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre algumas patologias relacionadas ao sistema respiratório. Acredito que nós vamos falar sobre úlceras, né? Úlcera de pressão, úlcera arterial, úlcera venosa e mais alguns assuntos. Queimaduras, bem possível que a gente fale um pouco sobre queimaduras. E é isso aí. Tem uma parte aqui na nossa matéria, né, que fala sobre queimaduras, é mais conhecida como regra dos 9. Então eu vou pular essa parte, porque essa parte, na minha concepção, é muito necessária que haja uma aula prática em sala de aula, porque eu costumo desenhar no quadro, eu costumo, sabe, fazer exercícios com vocês, que é uma ferramenta usada, né, pelos profissionais de saúde para a gente conseguir saber qual foi a área queimada corporal do paciente. Resumindo, quantos por cento do corpo do paciente que foi lesionado, acometido pelo fogo, né, pelas chamas ou por qualquer outra substância que possa causar uma queimadura, tá bom? Então, vamos dar procedência à nossa aula e conforme a gente for, a gente vai se adaptando esses obstáculos, né? Quais são esses obstáculos? Esses obstáculos são alguns assuntos que eu costumo trabalhar em sala de aula, que a gente costuma ter uma interação pessoal, né, na sala de aula. Então, vamos dar procedência aqui à matéria. E logo mais eu vou enviar o slide para vocês, tá bom? Eu enviei as notas para vocês, creio que sim, né? Se eu não enviei, vocês me lembrem, por favor. Então vamos lá, turminha. A primeira patologia que a gente vai trabalhar aqui é a pneumonia, né? A gente sabe que a pneumonia é um acometimento do pulmão, né? Devido à infecção por vírus ou por bactérias e por aí vai, alguns agentes infecciosos, né? É muito comum algumas bactérias, tá, causarem pneumonia, né? Por isso que quando o paciente tem pneumonia, é necessário entrar com uma antibiótico-terapia adequada, fazer uma cultura dessa bactéria que está acometendo o pulmão. Uma cultura é estudar, é ver, é reconhecer qual é a bactéria para usar um antibiótico que essa bactéria seja sensível a esse antibiótico para estar fazendo um tratamento correto. Tá? Mas vamos por partes, né? O que é a pneumonia? É uma inflamação dos tecidos pulmonares associada com a presença de exudato nas luzes dos alvéolos pulmonares. Gente, o que é exudato? Professor, eu não sei o que é exudato. Exudato é secreção, né? Secreção purulenta, né? E nas luzes dos alvéolos pulmonares, sim. Não sei se vocês estão lembrados, os alvéolos pulmonares são aqueles cachinhos de uva, né, que ficam na parte terminal dos nossos brônquios, né, dos nossos bronquíolos. E aí o que acontece? Esses alvéolos pulmonares, eles são responsáveis por fazer a troca gasosa. O que é isso? Por exemplo, eu acabei de inspirar, então eu enchi o meu pulmão de oxigênio e um pouquinho só de gás carbônico, né? Beleza, legal. E aí, esse oxigênio, ele vai para os meus alvéolos pulmonares, ele está guardado nos meus alvéolos pulmonares, né? Dentro dos alvéolos pulmonares vai acontecer um evento que se chama hematose, né? Todo o gás carbônico que está no meu corpo vai passar para o meu alvéolo e eu vou soltar esse gás carbônico pela expiração, tá? E o meu alvéolo, né, os meus alvéolos, que eles estão cheios de oxigênio, que foi o oxigênio que eu recolhi do ar, vai passar para o quê? Para o meu sistema, para o meu corpo, né? Vai passar para o meu pulmão, e aí vai passar para o pulmão, no caso, para o sangue oxigenado dentro do pulmão, e aí vai fazer toda aquela circulação que a gente viu em anatomia, não vou entrar nesse mérito. Tá? Então, os alvéolos pulmonares, eles são essenciais para o nosso sistema respiratório, porque são eles é ele que vai purificar o nosso sangue.
E aí, quando entra esse exudato aqui dentro da luz do alvéolo, o que acontece? Essa troca gasosa, ela vai ser prejudicada. Então, a gente vai ter um aporte um aporte de oxigênio diminuído no sangue, né? Então, a gente vai sentir falta de ar, né? A gente vai ter uma tosse com uma excreção de exudato, né? Vai ter dor no tórax. Tem aqui os sintomas aqui, ó. Calafrio, né? Febre. Por quê? Porque é uma infecção, né? Normalmente as infecções são acompanhadas de febre, né? Ó, dor empontada no tórax, né? Nessa região aqui do tórax, tá bom? Tosse com expectoração. O que é isso? Tosse com secreção purulenta com exudato. Taquipneia. Ué, professor, por que taquipneia? Esse negócio no pulmão, o que tem a ver perdão. Eu confundi com taquicardia, perdão. Por que taquipneia, professor? Porque como a gente está com um aporte de oxigênio diminuído, o nosso pulmão ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar a nossa respiração. A gente vai acelerar a nossa respiração. Por que a gente vai acelerar a nossa respiração? Eu não falei que vai ter uma dificuldade de oxigênio? Então por que vai acelerar? Porque a gente vai tentar colher mais oxigênio do ambiente, né? Por exemplo, imagina os jogadores do Flamengo quando eles vão jogar lá na altitude, né? Muito acima do mar. Lá na altitude, quando é muito acima do mar, as moléculas de oxigênio que estão no ambiente, elas estão espalhadas, né? Resumindo, não tem muito oxigênio como aqui, né? Então, o que vai acontecer? O jogador de futebol, quando ele vai jogar lá, ele vai sentir uma diferença no aporte de oxigênio. Isso vai diminuir o rendimento dele, entendeu? Porque é uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui. Enquanto aqui, né, na região onde não tem essa altitude, são muitas moléculas de oxigênio, umas perto das outras. Então, o aporte de oxigênio ele vai ficar aumentado, entendeu? Então, por que taquipneia? Porque vai tentando obter mais oxigênio, tá bom? Para oxigenar todos os nossos órgãos, todas as nossas células, tá? E sudorese também vai apresentar nesse quadro, tá bom? De pneumonia. Quais são os cuidados de enfermagem? Gente, pneumonia é muito comum em idosos e crianças. Por que, professor, é muito comum em idosos e crianças? Porque são a população que possui um sistema imunológico mais deficiente. A criança, porque ela está começando a construir o seu sistema imunológico, né? Então, quando a criança ela vai crescendo, ela vai tendo contato com diversos micro-organismos, diversos vírus, diversas bactérias, né? E aí ela vai criando os anticorpos, vai criando resistência para esses tipos de agentes infecciosos. E o idoso não. O idoso é o contrário. O idoso está perdendo os anticorpos. Na verdade, os anticorpos da pessoa idosa, ele vai ficando menos eficiente, né? É o caso do Covid, né? Então, assim, é muito complicado, né? Quando um idoso tem pneumonia, né? Tem que ser bem cuidado bem direitinho, tem que ter os cuidados médicos, os cuidados de enfermagem, né? Cuidado domiciliar, e por aí vai, né? Pneumonia é uma das doenças que geram muito óbito, né? Quando se trata de pessoas idosas e com falta de cuidado, né? Quando elas evoluem para uma pneumonia, é complicado. Inclusive, a Covid, ela está causando pneumonia, né? Então, as pessoas idosas que elas possuem Covid, pode ser, né? Algumas, eu já vi casos que foi até uma amiga da minha avó, ela estava bem, né? Só que aí ela evoluiu para uma pneumonia muito rápido, e aí ela estava dormindo, e ela precisou desse aporte de oxigênio porque ela não estava conseguindo respirar direito, dormindo. Eu acho que ela morava sozinha e acabou vindo a óbito. Optou por não ir para o hospital para sobrar leito, né, para as pessoas, então achou que ela estava bem, mas teve uma evolução muito rápida para uma pneumonia devido ao Covid-19 e veio a óbito. Então, assim, é muito complicado quando se trata de pneumonia, bom? Porque o oxigênio é essencial para a nossa vida, para nos manter vivos, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem, turma? Estimular a deambulação precoce, tá bom? Exercícios respiratórios e percussão torácica, quando prescrito pelo médico ou pelo enfermeiro, tá bom? Manter as vias aéreas com oxigenação adequada. O que é isso? Dar um aporte de oxigênio, né? Bota aqui um aportezinho de oxigênio e fornece oxigênio para o paciente
caso o paciente tenha uma saturação de oxigênio muito baixa, né? Bota o oxímetro no dedo, né? Deixa assim o oxímetro sempre no dedo para ver se essa saturação de oxigênio talvez caia para menos de 90 e aí já começa a ficar uma situação mais complicada. Então deixa o oxímetro ali, né? Normalmente alguns monitores, né? Eles já fazem isso direto, batimento cardíaco, frequência respiratória, mas caso não tenha, o oxímetro, bom, de dedo na pontinha do dedo. Oferecer dieta rica em fibra e proteína, né, é importante para ajudar o sistema imunológico. Ouvir o cliente sempre que ele se expressar, né, seus medos e suas preocupações, e permanecer com ele durante os períodos de estresse e ansiedade grave. Tá bom? Agora a gente já pulou aqui. Aqui é um pulmão, né, que está acometido por algum agente infeccioso, e esse paciente aqui evoluiu para uma pneumonia, né? Essa parte vermelhinha aqui é referente a um pulmão que está infectado, né, vamos dizer assim. Embolia pulmonar. A embolia pulmonar é a presença de um corpo estranho na corrente sanguínea, coágulo. Mas como assim, professor? Se é embolia pulmonar, por que não é na corrente sanguínea? Vocês já ouviram falar de trombose? Vocês já ouviram falar, as meninas aí, que alguns medicamentos, né, alguns anticoncepcionais, eles podem favorecer para algumas pessoas a influência ou uma chance maior de trombose? Então, isso é verdade. O que acontece? O paciente, quando tem um problema cardiovascular, né, um problema na circulação, e ele acabe tendo coágulos, né, normalmente são nos membros inferiores, esses coágulos sanguíneos que eles ficam presos às veias, né? E aí o que acontece? Esse coágulo sanguíneo que está preso na veia ali, se ele se soltar, né, ele pode parar no pulmão e obstruir algum brônquio, obstruir alguma passagem importante ali no pulmão, né? Por exemplo, ele pode obstruir um canal que vai estar favorecendo para um aporte de oxigênio 30 vezes diminuído, né? 30% diminuído. Então, o coágulo é quando uma placa sanguínea, né, ela vai para o pulmão e obstrui um canal do pulmão e esse canal não recebe oxigênio e não consegue fazer a hematose, tá bom? Ó, que é obstruído para o interior da artéria pulmonar, onde obstrui a artéria principal ou um de seus ramos, né? Aqui, ó, manifestações clínicas: aumento da frequência respiratória, taquicardia. 10% desses pacientes eles não possuem sintomas, tá bom? E 10% vão apresentar hemoptise e dor pleural. Professor, o que é hemoptise? É esterilização de sangue, tá bom? E dor pleural é uma dor localizada no tórax, né? Seria uma dor na pleura, né? Que é um tecido conjuntivo que fica ali em volta do pulmão, né? Existe a pleura parietal e a pleura visceral, tá bom? Então a embolia pulmonar é isso, é quando um coágulo de sangue vai estar obstruindo a artéria pulmonar, entendeu? E essa artéria pulmonar ela é responsável por transporte de sangue venoso, né? Então, assim, esse sangue venoso que futuramente vai se transformar em sangue rico, sangue venoso não, perdão, sangue rico em gás carbônico, que futuramente vai se transformar em um sangue rico em oxigênio. Então, devido a esse bloqueio, vai ter um aporte de oxigênio muito diminuído, né? Quando tem 30% do aporte de oxigênio diminuído, o paciente ele tem um maior risco de vir a óbito, né? Quais são os cuidados de enfermagem para esses pacientes? Estimular a deambulação precoce, de acordo com a prescrição, manter a oxigenoterapia por uma cânula nasal ou pela máscara, estimular os movimentos passivos quando suas condições estiverem estáveis, oferecer nutrição e hidratação adequada para estimular a cicatrização, estimular atividades recreativas aos clientes, visando promover o relaxamento e atenuar a inquietude, porque o paciente ele fica afoito, né? Ele fica... Aqui é um raio-x, né, de um paciente com embolia. Você consegue observar aqui, ó, que essa parte aqui, ó, é uma parte que tem um abaulamento, né? Você está vendo aqui essa parte branquinha aqui, é como se fosse uma parte obstruída,
tá bom? Aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre infecção. O que é infecção? Vamos falar de processo infeccioso. Ó, infecção é um processo infeccioso na incisão cirúrgica. É infecção sobre incisão cirúrgica, tá bom? Geralmente que é causada por estreptococos, tá? Que é bactéria, aeróbios, né? Clostrídeos, tá? Bacteroides, eu esqueci como se pronuncia esse tipo de bactéria aqui, ó. Escherichia, se não me engano, tá? Também é uma bactéria, que são as bactérias mais comuns relacionadas aos centros cirúrgicos, né? Sabe aquela pessoa? Por que a gente sempre tenta fazer com que a pessoa vá logo para casa depois que a gente faz uma cirurgia, né? Que a gente faz não, que o médico faz uma cirurgia. Isso é devido ao que? Aquele campo ali hospitalar, aquele âmbito hospitalar, é cheio desses agentes etiológicos aqui, é cheio dessas bactérias aqui, Staphylococcus aureus, é cheio desses micro-organismos aqui. Então, nós que trabalhamos ali, a gente já tem contato, a gente já tem anticorpos para esses micro-organismos, mas as pessoas que vão ali e fazem a cirurgia acabam se infectando de uma forma cruzada. E aí o que acontece? Vai ficar com uma infecção na ferida cirúrgica. Essa infecção tem que ser tratada rapidamente, né? Tem que fazer uma antibiótico terapia muitas das vezes. E aí, mas professor, se não fizer, se deixar evoluir, vai ter um processo de deiscência, né? Os pontos, a sutura vai se romper, né? Pode acontecer também uma sepse, né? Uma infecção generalizada ali, e se essa infecção for para o sangue, dá uma sepsemia, e é complicado, para sair de sepsemia é muito difícil. Então, é indicado que esses pacientes eles façam as cirurgias, né? E, se possível, vão para casa, entendeu? Porque é muito comum infecção hospitalar. Hoje em dia vem diminuído, mas é muito comum infecção hospitalar, ainda mais quando se trata de centro cirúrgico. O centro cirúrgico ele é estéril, mas é muito difícil a gente erradicar todos os micro-organismos que vivem ali naquele centro cirúrgico, tá bom? Gente, quais são os sinais de infecção? Como a gente consegue perceber que uma ferida ela está infeccionada? Quais são os sinais? Vamos lá, não precisa ser em ordem, tá bom? Dor, calor, rubor, edema e febre. Vamos lá de novo. Dor, calor, edema, rubor e febre. São os 5 sinais flogísticos. Não esqueçam, sinais flogísticos, que são os sinais que vão evidenciar um processo infeccioso, tá? Muito comum, tá? O Staphylococcus aureus está causando esse processo infeccioso. É uma bactéria que é muito comum causar infecção em ferida cirúrgica, em incisão cirúrgica, tá bom? Quais são as manifestações clínicas? Febre 48 horas após o ato cirúrgico. Nem sempre o paciente vai ter febre. Na maioria das vezes ele vai ter, mas nem sempre ele vai ter. Opa, eu esqueci de um, perdão, tá? Eu esqueci de um um sinal flogístico, que é supuração, tá? Que é pus, tá bom? Exudato, pus, eu esqueci, perdão. Então, quais são os sinais? Dor, rubor, supuração na ferida, tá? Edema, tá bom? Calor. Aumento da frequência cardíaca. Como assim, professor? Por que quando tem uma infecção, a frequência cardíaca ela é aumentada? É porque quando tem um processo infeccioso, aquela parte ali que está infectada, ela começa a causar uma disfunção fisiológica na circulação, né? Porque quando acontece um processo infeccioso, existem umas fases de processo inflamatório que o nosso corpo vai tendo, que é aquela coisa dos anticorpos estarem indo ali na ferida para combater aquela infecção, para combater aquele agente. Então é muito comum ter um ataque cardíaco, tá? É para compensar o aporte de oxigênio também. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, tá bom? Quando a infecção é profunda, ela atinge os planos e os músculos faciais. E ela se manifesta entre o 4º e o 7º dia de pós-operatório, né? Mais ou menos assim, eu operei hoje, daqui no máximo a 7 dias
vai aparecer os sinais e sintomas de uma infecção, caso minha incisão tenha sido infectada, né? Existem as fases do processo de cicatrização, né, do processo em que nossos anticorpos vão estar combatendo essa... Gente, deixa eu ver se está gravando aqui. Oxe, o que aconteceu? Ah, fala isso não.